E vamos tomar o nosso cafezinho com Jesus, não é verdade? Se Jesus tomasse café, será que é que ele ia ser cafezeiro, que nem muitos por aí? Mas vamos tomar o nosso café refletindo na palavra de Deus, meditando sobre ele. E é café mesmo, ó. Vamos meditar sobre ele, principalmente essa semana que antecede a Páscoa de nosso Senhor. Essa semana que antecede um dos principais símbolos da cristandade, que é morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Martírio, sofrimento para o nascimento de uma nova história, de uma nova fase, de uma nova era e de um novo tempo. A Bíblia, por inúmeras vezes, vai falar sobre nascer de novo. E eu creio que muitos de nós precisa verdadeiramente do nascer de novo, não é verdade? Precisamos sim ter o surgimento de uma nova história, um novo temperamento, um novo caráter, uma nova personalidade, novas formas de pensar. E você é o nosso convidado especial nessa manhã, ou tarde ou noite, não sei o horário que você vai assistir. Eu sou seu amigo João Batista Campos e estou aqui para compartilhar com você um pouquinho da porção de Deus, um pouquinho da porção da palavra de Deus. Eu não estou aqui para apontar A ou B, ou dar a minha opinião sobre o que está acontecendo no mundo, ou criticar alguém que está fazendo alguma coisa. Veja bem, só são criticados aqueles que estão fazendo algo. Então eu espero que nesta manhã você seja o alvo das críticas de alguém por estar fazendo algo. Algo para o reino, algo para Deus, algo para deixar esse mundo cada vez melhor, não é verdade? E enquanto você vai recebendo as notificações do Instagram para você entrar, dar um apoio moral, dar o seu like, dar o seu compartilhar com alguém, eu convido você a, ou no seu celular, ou na sua palavra, ir no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 3. É o versículo que vamos estar lendo para a nossa meditação desse dia, para o nosso café, né? Para o nosso devocional de hoje. O nosso devocional de hoje é: eu preciso nascer de novo. E aí, os meninos agora vai ficar... Você parou? Não, tá continuando aqui. Estamos preparando para... Olha o que diz a palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 3, diz assim: Jesus está com uma visita ilustre em seu acampamento. Ele está sendo visitado por um sábio, um príncipe da lei, um sacerdote chamado Nicodemos. Nicodemos vai o visitar porque Nicodemos quer conversar com ele, entender o que se passa e quem é ele. E ele fala assim, e Jesus respondeu ao questionário de Nicodemos. Eu vou ler o questionário. Havia entre
os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uau! Olha só, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma boa porção da palavra de Deus para que nós possamos refletir e meditar nela nessa segunda-feira, uma segunda-feira especial. É uma semana que antecede a Páscoa e muitos de nós, creio eu que até eu mesmo, precisamos nascer de novo todos os dias. A transformação do nosso ser é algo constante e é algo que tem que ser realizado diariamente. Ninguém vai mudar assim, do dia para a noite. A palavra do Senhor vai nos dizer e nos mostrar e nos revelar, desde o Evangelho de Mateus até o final, na revelação de Apocalipse, ali no Novo Testamento, que os homens escolhidos por Deus para ser seus apóstolos, ser seus representantes, aquelas pessoas que carregariam o poder e a autoridade do seu nome na terra, naquele período, naquele tempo, eles passaram um grande período, e foi nesse período de processo de sua vida que foi ocorrendo as transformações. Nós vamos ver ele escolher pescadores, caminhar com eles por 3 anos, ensiná-los, instruí-los, conduzi-los, e mesmo assim, na sexta-feira da prisão, muitos fugiram. Um deles tomou da espada e arrancou a orelha de um representante, de um soldado chamado Malco, que era um dos líderes, um dos soldados ali que representava o grupo dos fariseus que foram ali aprisionar e prender Jesus. Pedro toma da espada e lança. Aí eu te pergunto, como pode alguém que andou 3 anos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o manso, o Cordeiro, aquele que diz assim: está cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Como alguém que anda com aquele que tem o poder de aliviar, de tirar a sobrecarga, de tirar o peso, de tirar a pressão, ele, em uma atitude assim desesperada, mas se a gente for assistir o contexto, a gente vai perceber que Pedro usa do oportunismo para tirar uma vantagem nesta hora, porque quando os soldados interrogam, Jesus pergunta aos soldados assim: a quem busqueis? E eles falam: a Jesus, e Jesus fala assim: eu sou. A Bíblia vai dizer que nesse exato momento em que ele diz eu sou, os soldados são arrematados para trás e caem por terra como morto. Então imagine a cabeça de Pedro. E essa é a oportunidade, meu amigo. Deixa eu acertar Malco aqui com a minha espada. E a gente vê alguém andando com a paz, alguém andando com a mansidão, andando com o mestre dos mestres, sendo instruído pelo próprio Senhor em forma humana, em forma de homem, ter uma atitude dessas. A gente vai encontrar no meio do percurso Pedro parando por 3 vezes, negando ao Senhor. Como alguém que caminhou 3 anos com uma novidade de vida, com o novo, ele está ali rejeitando o novo por medo, por pressão. A gente vai observar que no decorrer de todo o sofrimento e martírio de Jesus, a gente vai observar que ali naquele processo de dor e de sofrimento que ele sofreu por mim e por você, que aqueles homens que caminhavam com ele tinham etapas e partes da sua vida que precisavam nascer de novo. Mas era necessário que Jesus fosse retirado para que esse processo desse continuidade com a vinda do Espírito Santo sobre eles. E nessa manhã eu quero dizer para você, você pode contar com a ajuda de mestres, de coaches, de mentores,
pessoas graduadas, pós-graduadas, com PhD, com bacharel no estudo das emoções, no estudo da inteligência, no estudo do cérebro, no estudo das razões, mas eu quero te dizer que há um mestre que chama-se Espírito Santo. Esse é o que você precisa e necessita buscar com afinco, como se você fosse um garimpeiro que buscasse uma pepita de ouro, uma jazida de esmeraldas, uma jazida de pedras preciosas. Você precisa, a partir de hoje, buscar a companhia, buscar a intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que todo o processo da sua vida de nascer de novo, de tornar-se uma nova criatura, ter uma nova mentalidade, viver novas emoções, uma nova vida seja completa. Porque veja bem, se mentores resolvesse, se todos os instruídos, professores, mestres, coaches, resolvesse todo o problema do mundo e das emoções das pessoas, não existiria celebridades vazias, não existiria tanta busca pelo ocultismo, não existiria tantos subterfúgios para ocupar ou para maquiar um vazio que existe dentro de mim, que é causado pela falta do Espírito Santo de Deus, da sua companhia, porque Ele é aquele que habita em nós. Alguns teólogos vão dizer que quando o véu do templo se abre, é o exato momento em que Deus sai daquele lugar, que era um lugar de direito de poucos, e passa a habitar dentro de nós. Isso é a visão de teólogos, mas a gente observa que até Deus, de forma simbólica, ele permitiu que o véu se rasgasse. E ele não se rasgou de baixo para cima, se rasgou de cima para baixo, representando ele vindo habitar em nós. E a gente vai encontrar esse príncipe, Nicodemos, que se torna um admirador dos ensinos de Jesus, que se torna um amigo meio às ocultas, meio às escondidas, mas os sacerdotes sabiam que ele, José de Arimateia e outras pessoas eram ali amigáveis com Cristo, mas eles queriam matar essa nova verdade, essa nova realidade. Que realidade é essa? Realidade que pega as pessoas imperfeitas e coloca na presença de Deus. Se você for olhar a Torá, se você for olhar os estudos, pessoas com defeitos não podiam entrar no templo para adorar. Pessoas defeituosas, com mãos defeituosas, olhos defeituosos, faltando uma orelha, com a mão ressequida, mancando da perna, jamais poderiam entrar no templo e nem na redondeza do templo. É tanto que nem os animais, se tivesse algum defeito, uma ferida, um machucado, fossem coxos, jamais poderiam ser recebidos como oferta e nem sacrificados. Olha a dimensão a qual você pertence. Se fosse no passado, segundo a lei, nem na casa de Deus você poderia entrar, muito menos ficar pronunciando o nome de Deus. Se estivéssemos vivendo no passado segundo a lei, que muitos querem viver nela hoje, eu e você com os nossos pecados, transgressões e não sendo de sangue judeu, jamais poderíamos professar a fé em Deus, mas Jesus vem, rasga toda essa religiosidade e nos apresenta a graça, favor imerecido. Ele veio para que os que eram seus, os seus o rejeitaram, e nós tivemos o direito de sermos adotados e assim podermos nos direcionar a Deus, chamando ele de Abba Pai. Olha só, Jesus foi tido como profano, cheio de Belzebu, operava milagres por Satanás, segundo os fariseus, porque ele dizia: eu sou filho dele, ele é o meu Pai. Olha só a transformação que o mundo sofreu mediante essa apresentação da graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré.
Ele nos trouxe essa graça, esse favor imerecido. A palavra de Deus vai dizer que aquela dívida que tínhamos foi pagada por Ele. A promissória foi rasgada e nos deu o direito de viver uma vida de plenitude e com direitos que nós não teríamos. Já imaginou falar, Deus é meu pai? Não, mano, seu pai é o Lorival Alves Siqueira. Não, Deus é o meu pai. Não, seu pai é o seu Joaquim Arruda. Ele é que é o seu pai. Não, quem é o meu... Não, meu pai é Deus. Deus é o meu pai. Nós, você e eu temos esse direito, mesmo com a vida lambuzada, mesmo com a vida suja, mesmo afogado no lamaçal do pecado, você ainda tem assim o direito de ajoelhar ou se derramar na presença de Deus e confessar os seus pecados a Ele, confessar o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e pode ter e conquistar o direito de falar, Abba, Pai, Senhor, Tu és meu Pai. É a semana da Páscoa. Eu lembro que na minha juventude, era semana, tipo assim, era um ritual. A gente vivia o ano todinho como que, tipo assim, as pessoas viviam o ano todinho como quisessem, mas a semana que antecedia a Páscoa era a semana da gente ser bom. Era a semana de ajudar as pessoas. Na sexta-feira da paixão era a semana que a gente enchia o saco de restos de comida e ia para o rio jogar comida para os peixes. A gente fazia isso. Não falar palavrão, não falar palavra ruim, não comer carne vermelha, né? E tal. Hoje, se deixar, a gente nem lembra do dia da crucificação e muito menos do dia da ressurreição. Tiramos o simbolismo da cruz vazia, do túmulo vazio e o substituímos por ovos de Páscoa. E o pior de tudo é que o símbolo do ovo de Páscoa é um coelho. O coelho nem bota ovos, nem bota ovo. Mas nós mudamos. Só que esta geração sem Bíblia, essa geração Nutella, essa geração preguiçosa, consumidora de conteúdos, que não quer pegar e pesquisar. Essa geração não me toque, não me trisque, não fale isso que eu não gosto. A geração do cancelamento. Essa geração corre o risco de ser aquela geração que se levantou após 50 anos da morte de Josué. A palavra de Deus vai dizer lá no Antigo Testamento, no final do capítulo, no final do livro de Josué e no início do livro de Juízes, Josué morre, o povo de Deus é governado por 50 anos por príncipes, depois de 50 anos nasce uma geração que não conhece a Deus. Essa geração, por não conhecer a Deus, por que ela não conheceu a Deus? Porque ninguém transferiu o ensino de Deus para elas. Os seus pais falharam. Então eu convido você que é pai como eu sou, a você que é mãe como a minha esposa é, não falhe na transferência e na transmissão do ensino de Deus para os seus filhos, porque os seus netos podem ser a geração que não conhecerá a Deus. Olha só, nascer de novo requer atitudes e comportamentos que chame esse novo nascimento. Um dos comportamentos que precisamos ter é esquecer as coisas que ficaram para trás. Esquecer o passado e se agarrar ao presente na esperança do porvir. Olha o que diz Paulo na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas. A primeira coisa, até os coaches, os mentores, eles vão concordar com o que eu vou falar. Até os desbloqueadores de mente, de emoções, os líderes de movimentos, eles vão concordar com o que eu estou falando. Você quer viver o novo? Abandone o velho. Você quer ser novo? Deixe o seu velho para trás. Novos hábitos, novos lugares, novas pessoas, novos temperamentos.
É necessário abandonar. Não é à toa que Paulo, antes de existir Anthony Robbins, antes de existir Pablo Marçal, antes de existir Paulo Vieira, antes de existir todos esses coaches e grandes homens de sabedoria que estudaram para fazer isso, né? Grandes homens, grandes coaches, mentores, antes de surgir cada um deles. Napoleão Hill, antes de surgir Napoleão Hill, Paulo já havia escrito lá para a igreja de Coríntios que estavam passando por diversos problemas. Lá na igreja de Corinto tinha o filho ficando com a esposa do pai, lá tinha litígio, que era processos judiciais de um irmão contra o outro irmão, na corte lá daquela época, lá nos lugares que eram levados as causas. Havia tudo isso. Havia contendas, havia invejas, havia porfias, havia brigas, havia facções, havia partidos dentro da igreja. Essa é a realidade da igreja de Corinto. E Paulo escreve a elas. A primeira carta é uma chicotada, a segunda já é mais mansa. E ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma vírgula que representa muita coisa. Ele dá uma pausa. Se alguém de vocês aí, que antes era isso, era profano, era prostituta no templo de Astarotes, fazia isso, fazia aquilo, vendia seu corpo, defraudava, mentia, idolatrava e fazia isso. Se alguém de vocês está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, meu. E eis que surgiram coisas novas. Ele já está falando antes do povo existir, que era necessário para mim e para você viver o novo de Deus e ser uma nova pessoa. O primeiro passo é abandonar o passado. Esquecê-lo. É difícil? É. É difícil esquecer a cara do abusador que abusou de você na sua infância, na sua adolescência. É difícil esquecer a violência que você sofreu, verbal, física, emocional. É difícil esquecer as traições que você sofreu. É difícil esquecer as palavras que o seu pai, a sua mãe falaram ao seu respeito, que você era isso, aquilo, que nunca ia ser nada. É difícil esquecer a rejeição emocional, a rejeição espiritual, a rejeição ministerial. É difícil para você que é um desengrejado. Desengrejado não é um termo muito chulo. Para você que resolveu abandonar a instituição igreja e foi para casa por causa de feridas, por causa de traição ministerial, por causa de rejeição, por causa de cancelamento, de perseguição, por causa desses É difícil para você esquecer tudo que aconteceu e confiar em um novo líder, confiar em um novo ministério, fazer parte de uma nova casa, de uma nova família espiritual. É difícil, mas é esse o conselho que Paulo está trazendo. É isso que Cristo está falando para um príncipe dos sacerdotes. Olha só, ele era um príncipe, um dos principais dos judeus. Ele era o cara. De conhecimento bíblico, ele era o cara. De conhecimento da Torá, de conhecimento de tudo, ele era o cara. Ele era influente. As pessoas, ele passava pelas pessoas, as pessoas cumprimentavam ele. Jesus vira para ele e fala assim: olha, você só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. João, então com isso você está me dizendo que tem gente dentro da igreja pregando para mim, me ensinando que não nasceu de novo? Sim, e nem está vendo o reino de Deus. Porque o passado está agarrado nele, ou nela. É uma saudosista dos sofrimentos, das lutas e até de algumas coisas que passou. Para ele a unção só estava no passado. Para ele a graça, ou para ela, só estava no passado, nos rudimentos antigos, na religiosidade antiga, em tudo que ele vivia antigamente. Outros está na igreja orando, louvando, glorificando, exaltando e às vezes até ministrando para nós, mas não consegue esquecer a vida do crime, da prostituição, das orgias, da farra que vivia. E Cristo está falando: mano, meu irmão, só tem um jeito. O apóstolo Paulo fala a Coríntios de você viver o novo de Deus, viver uma nova vida. É esquecer aquilo que passou. Os coaches, os mentores, eles e a própria psicologia vai dizer o quê? Aquilo que eu penso
Olha só. Aquilo que eu penso, eu sinto, eu verbalizo. Eu penso, sinto e verbalizo. Eu penso, sinto e faço. Eu penso, sinto e faço. Se eu estou tentando viver o novo de Deus, pensando, sentindo e verbalizando o passado, nunca vou viver o novo de Deus. Se toda oportunidade que tenho para estar com as pessoas, compartilhar a palavra de Deus com elas, uma boa experiência, um bom testemunho, eu termino colocando o meu passado nisso, as minhas dores, tudo aquilo que eu vivi, eu não vou ser o carregador do novo, o transportador do novo. Esse é o tempo em que Deus está levantando os improváveis, mas muitos dos improváveis estão feridos em casa, machucados em casa, adoecidos em casa, e eu estou aqui nessa manhã não para falar mal de A ou de B, não para criticar ou para dar a minha opinião sobre o que está acontecendo nas mídias sociais. Eu estou aqui para dizer para você: Cristo está esperando por você e Ele te apresenta o novo, mas Ele quer que você abandone o velho, esqueça as coisas que passaram, porque você é uma nova criatura. João, você está falando isso porque você não sofreu isso, você não passou por isso na igreja, você não passou por isso no trabalho. Não! Se você acha que a sua história é triste, eu quero te apresentar milhares de pessoas na Terra que nesse exato momento estão passando por uma situação pior do que a sua e do que a minha. A minha é questão prática, questão de coragem, de ousadia, de mandar um monte de gente sem vergonha tomar banho lá nas praias de Fortaleza para deixar a vida da gente em paz, né? Não é verdade? Olha só o que Pedro escreve em sua carta. Olha que Pedro foi o cara da espada que arrancou a orelha de um soldado. Ele era um cara afoito, ele era o que sempre tomava a frente das coisas, ele tinha a resposta pronta para tudo. Ele, seria um sanguíneo, como diz os termos psicológicos, é fleumático, é não sei o que, sanguíneo. Então ele seria um cara sanguíneo. E ele passa por 3 anos caminhando com Cristo. Ele nega Jesus na prisão, na crucificação, ali no martírio, naquela noite de sexta-feira nebulosa, triste, sofredora. Ele nega Cristo. Ele não aparece na cruz, ele volta a pescar e ali Jesus aparece para ele e o consola, o restaura e ele começa a ser uma nova pessoa. E ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele já não é mais o da espada que arranca a orelha, ele é aquele que ministra por uma multidão cheia do Espírito Santo de Deus, o qual gera uma conversão de mais de 3.000 homens. Ele já não é mais aquele da espada, já não é mais aquele sanguíneo, ele é aquele que tem palavra de consolo, conforto e novidade de vida. E logo seguindo já vai dizer que Pedro e João, indo para o templo, passa por alguém que está pedindo esmolas, e esse alguém pede para ele, fala assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu te tenho, eu te dou, levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo. Olha só, ele já é agora aquele que não carrega o medo, não carrega a negação de Cristo. Ele é aquele que carrega Cristo e ainda delibera a cura sobre a vida das pessoas na autoridade que há no nome de Jesus, na vida de alguém que vive em santidade, separação, consagração, que se abstém do mal. Ele é esse. E olha o que ele escreve. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Olha só, regenerar, renovar, refazer, recriar.
todas esses poderes de regenerar, recriar, refazer, renovar, estão sobre a sua vida, sobre a minha vida, através do Espírito Santo de Deus, por causa da sua morte e ressurreição de Cristo Jesus. Olha o que Paulo escreve a Gálatas. E ele fala assim, olha, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Segundo passo. O primeiro foi o quê? Esquecer o passado. O segundo agora é o quê? Viver em Cristo. Quem vive em Cristo, nova criatura é. Como assim, João? Nesse mundo de hoje, as pessoas vivem em si ou modelando outras pessoas. Por que não modelar a Jesus Cristo? Por que não modelar os apóstolos? Por que não modelar os santos homens e as santas mulheres de Deus que passaram pela terra? Por que escolheria Lady Gaga para modelar ela? Por que eu escolheria o Brad Pitt? Por que, se não derramar o sangue por mim e nem pagar a minha dívida eterna? Não é verdade? Segunda coisa, viver em novidade de vida, viver em Cristo. Nós passamos a vida, às vezes, conquistando patrimônio para ter um lugar de descanso, um lugar de refúgio, um lugar seguro para morar ou passar os últimos dias. E esquecemos que temos a presença do Criador. E nessa presença eu habito com segurança, sou protegido, sou guardado, porque vivo em Cristo. Aquele que vive em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. Portanto, se alguém está em Cristo, viver em Cristo, estar em Cristo, é nova criação, é nova vida, é novo lifestyle, é novo estilo de vida. Olha o que diz Paulo, a carta escrita a Efésios, ao seu jovem líder na igreja de Efésios, no capítulo 4, verso 22 a 24, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Olha só. A despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no mundo de pensar e a revestir-se do novo homem. Olha só, vamos repetir. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Não é proveniente da mentira, não é proveniente das filosofias, das sociologias, das pedagogias, dos ias que a humanidade e seus falsos ensinos colocam diante de nós. O apóstolo Paulo escreve de forma majestosa a Efésios esse ensinamento. Primeiro nós temos que... Aí ele volta a falar sobre o quê? A primeira chave que falamos: abandonar o velho, deixar o passado para trás e se revestir de um novo homem, de uma nova criatura, ao ponto de serem renovados o quê? O nosso modo de pensar. O nosso modo de pensar. O segredo está aqui, ó. Eles não estão errados. Mentores, coaches, inteligência emocional, esse povo tudo não está errado. Se eu não mudo aqui... Só que você precisa entender que antes de chegar nesses coaches e contratá-los a preço de ouro,
chegue à palavra de Deus e faça uma temporada aí de 1 ano, 6 meses. Usa o Google, coloca lá, versículos sobre novidade de vida, sobre ser novo em Deus, sobre novo nascimento. E faça um aparato, um estudo. Siga o que a palavra de Deus está instruindo, porque esses homens sábios estão seguindo o que a palavra de Deus instrui, colocando suas filosofias, colocando suas táticas, colocando seus métodos e seduzindo a milhões. Será que estamos diferentes da igreja antiga, onde Paulo estava alertando sobre o período da sabedoria grega, estava nos alertando sobre o perigo da cultura grega, que é a base dessa sociedade de hoje? E hoje nós somos o quê? Nós estamos irrigados, abastecidos de mestres, segundo os seus entendimentos, segundo os seus projetos, segundo o seu querer e suas ambições. Homens que vendem ouro para você a pó, e quando você compra e abre na sua casa, não é ouro. São palavras simples que Jesus falou, que Elias falou, que Eliseu ensinou, que os profetas falaram, que os líderes, que os patriarcas, que os apóstolos, que os homens de Deus já tinham anunciado muito antes dessas pessoas existirem. O problema é que a minha Bíblia está sendo um objeto de poeira na minha estante. Porque eu acho que eu não entendo. Não é você que entende. A palavra de Deus também, até na Bíblia, no início da Bíblia vai estar falando lá. Toda vez que você for abrir ela para ler, peça a ajuda do Espírito Santo. Ore antes. Peça para Deus abrir sua cabeça, abrir sua mente, abrir seu coração, para que você entenda e seja ministrada por ela. Sabe por quê? Quando você abre ela e lê ela em voz alta, é Deus falando com você. Olha o que o apóstolo João, palavras de Jesus, vai dizer assim, João 3, 5, 7, já é à frente do que nós lemos aqui, olha só. E Jesus respondeu a Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis eu de te dizer necessário vos nascer de novo? Olha, é necessário nascer da água e do Espírito. Em Mateus, Jesus está se despedindo, está lá fazendo orações, ensinos finais, e ele fala assim, é necessário que eu vá, para que o Consolador venha, porque aquilo que eu tenho para ensinar, vocês não estão preparados para ouvir, mas o Espírito Santo de Deus vai vos ensinar tudo que vocês precisam aprender até lá. E ele está, já no Evangelho de João, no capítulo 13, ele está falando, olha, é necessário que vocês nasçam no Espírito. Olha só, da água, nascer da água e do Espírito, nascer na pureza, na santidade, mente pura. Hoje a nossa mente ela é má, ela é suja. Tem hora que a gente vê as pessoas cochichando assim e de repente ela olha para o lado e a gente fala assim, tá falando é de mim. Eu já estou faccionando na minha mente que alguém está falando de mim. Saiu um certo comentário, eu já facciono que é sobre mim. A nossa mente ela está cheia de facções. É por isso que o apóstolo fala, é necessário renovar a vossa mente. É preciso uma novidade de vida. É preciso que o meu modo de pensar seja transformado. E quem é o mentor, o arquiteto dessa mudança, dessa novidade, dessa transformação na minha mente? O Espírito Santo de Deus. Olha o que João, no capítulo 1 de João, no verso 12 e 13 diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deus, ele é maravilhoso e ele está te dando oportunidade. E eu estou aproveitando do gancho que essa é a semana que antecede a Páscoa. É a semana que antecede o sofrimento, o martírio de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Olha só, você precisa terminar o sofrimento desse martírio, crucificando sobre a cruz, entregando a Jesus os seus problemas, suas
pecados, suas transgressões, a sujeira da sua vida, a sujeira da sua mente, para que no domingo, não no domingo literal, mas no domingo da ressurreição, a sua vida possa ressuscitar. Você possa ressuscitar um novo ser, uma nova mulher, um novo homem, uma nova pessoa, com um novo modo de pensar, com um novo modo de agir, porque é um processo. Você vai caminhar em linhas retas e nessa manhã eu te aconselho, não pegue atalhos, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Estão anunciando coisa boa na direita, coisa boa na esquerda, não se preocupe. Jesus mandou você ir adiante, à frente, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Ele está falando, caminhe reto, não olhe para trás. Caminhe reto, não olhe para trás. Você está entendendo? Deus, ele é maravilhoso, mas é necessário que eu e você queiramos esse novo nascimento, queiramos essa novidade de vida, esse nascer em Cristo, esse renovar a nosso modo de pensar, porque se estamos em Cristo, nova criatura somos. Como posso eu estar em Cristo e carregar os rudimentos antigos, carregar a minha maneira de viver antiga, meu modo de pensar, meu palavreado, minhas gírias do passado? Eu estou carregando, estou andando em Cristo, mas toda vez que eu me reúno para tomar um café, sentar com alguém, eu só sei falar do que eu vivi de tragédia no passado. Eu só sei falar das tragédias da minha vida, eu não tenho novidade de vida para contar, não. Nessa manhã eu convido você, vamos nascer de novo em Cristo Jesus, vamos seguir os seus princípios. Princípios esse que alguns de vocês ou alguém que você conhece já pagou 5, 10 mil, até 20 mil reais para participar de um evento com um coach, com um mentor, para que o quê? Para que o passado seja desbloqueado da sua vida e ele esqueça o passado. E a palavra de Deus diz que o remédio para esquecer o passado é se encher do Espírito Santo de Deus, confessar a Cristo, ser cheio do Espírito Santo, renovar todos os dias. É uma luta constante. Há um lobo feroz, como diz aí em linguagem figurada, há um lobo feroz negro, há um lobo feroz branco, e os dois se brigam, porque há uma carne. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo e a carne militam ferozmente um contra o outro. Para quem vai dominar o meu pensar, o meu agir, para ter sucesso no meu falar. Quem governar você vai governar os seus atos. Quem governar você vai governar as suas falas. Vai governar o seu destino. Quem você vai deixar? A carne? Com seus desejos enganosos? De manhã ela quer isso, de tarde ela quer aquilo, à noite ela quer aquilo. O Espírito Santo quer o que de você, meu? Ele quer que você viva uma vida nova. Ele quer que você viva uma vida saudável. Ele quer que você viva uma vida limpa. Ele quer que você pratique coisas que só nos dá honra e louvor. O Espírito Santo quer que sejamos honestos, quer que sejamos fiéis à nossa esposa, ao nosso marido, quer que sejamos bons pais aos nossos filhos, quer que instruímos os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Nem à toa que o salmista diz que o homem que tem muitos filhos é como um guerreiro que enche a sua aljova de flechas. E olha o interessante, quem é que lança as flechas? Não é o guerreiro? É o guerreiro que pega a lança, as flechas e lança. Então isso quer nos dizer que é você, papai, é você, mamãe, que tem o poder e a autoridade de lançar o seu filho no alvo certo. É isso que o Espírito Santo quer. Quanto custa isso? Nada. Mas olha o que a carne quer. A carne quer chope todos os dias, nada contra quem toma chope, mas ele quer chope todos os dias, ele quer prostituição, ele quer casa de prostituição, ele quer jogatina, ele quer droga, a carne quer drogas, a carne quer tudo que é ilícito, a carne quer que você seja desonesto, quer que você seja fraudulento, quer que você seja um monte de coisa, quer que você seja infiel à sua esposa, infiel ao seu marido, quer que você seja abusador dos seus filhos. É isso que a carne quer. E tudo isso custa alguma coisa? Custa dinheiro, pode levar você à prisão, vai custar o seu caráter, a sua moral na sociedade. Tudo isso custa caro. Olha o tanto que servir a Deus é barato e a recompensa é grande. A recompensa é eterna, é infinita. Olha o que Paulo escreve a Romanos no
Pedro escreve no capítulo 1, verso 23 assim, ó, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Há alguma maneira de se regenerar fora a palavra de Deus? A palavra de Deus contém toda a verdade. Eu costumo dizer que louvor na igreja, eles aproximam nós dos céus, porque tem o poder de mover as nossas emoções e preparar o ambiente para o momento mais poderoso do culto. Qual é o momento mais poderoso do culto? O momento da oferta? O momento dos anúncios? O momento do louvor? Não, o momento da ministração da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai confrontar a nós, é a palavra de Deus que vai direcionar a nós, é a palavra de Deus que vai nos conduzir, nos guiar ao lugar do propósito de Deus, ao lugar que Deus preparou para nós. O salmista vai dizer e declarar que antes que os nossos dias existissem, Deus já havia escrito sobre eles no seu livro. Deus já havia projetado, já havia escrito, e está escrito. Se você não está vivendo o que Deus tem para você, é porque você não está fazendo aquilo que você foi chamado, gerado, criado, sonhado para ser. Como assim, João? Aí você, eu vivo uma vida frustrada, minha vida não dá certo. O casamento de fulano é mais bonito que o meu. Porque fulano tem isso e eu não tenho. Mas e aí, você paga o mesmo preço que essa pessoa paga? Você estudou o mesmo tempo que eles estudaram? Você fez as mesmas escolhas que eles? Você um dia teve a curiosidade de entrar na presença de Deus e falar, Senhor, qual é o propósito da minha existência? O que o Senhor escreveu sobre mim no seu livro? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Eu te garanto que em menos de uma semana ele vai te responder, ou audivamente, ou usando os seus santos e santas, ou através de uma canção, de um filme, de uma pregação, ele vai responder você. E a palavra dele vai vir com autoridade e poder para direcionar os seus passos errantes. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tem muita gente batizada na igreja com a vida velha. E o símbolo do batismo é só isso. É uma representatividade da morte do velho homem para o surgimento do novo. Entenda isso. A morte do velho homem para o surgimento do novo. Se você está aí 20, 10 anos, 15 anos na igreja, carregando o velho homem, o batismo não valeu nada para você. Desculpe. Tá assim, ó. Porque agora virou modismo dizer que eu sou evangélico. Não, eu sou evangélico, eu creio em Deus. Mas e aí, vive uma novidade de vida? Olhe os seus frutos. Eu vejo gente se levantar todos os dias, falar como se fosse Deus que estivesse falando de forma profética, em termos. E cadê os frutos? Eu vejo nego botar a mão na cabeça dos outros, entregar manto só de bênção. Mas cadê os frutos? Observe, tenha curiosidade de observar e questionar a si mesmo em busca do conhecimento e da clareza espiritual. Como pode alguém que nem sabe o peso de um casamento querer me dar conselhos sobre casamento? Como pode alguém que nem sabe o peso de ter um business, de ter empregados, de ser honesto com eles, leal ao pagamento com cada um deles, querer me dizer como eu tenho que montar um business? Como pode alguém que nunca foi pai, nunca foi mãe, nem padrasto, nem madrasto, pode vir querer me ensinar a ser pai ou ser mãe? Como pode alguém que nunca foi nada, nem sei a sua história, querer dizer que a minha história é fake, que a minha vida não é a melhor vida que tem? Precisamos parar de nos deixar as opiniões alheias nivelar o nosso destino. Precisamos ser nivelados pelo Espírito Santo e a sua novidade. Precisamos ser novas pessoas com coragem e ousadia. É uma da reta final de Efésios capítulo 6, quando Paulo fala da armadura e lá no final ele fala, roga por vós, roga por mim, para que me seja dada a ousadia, coragem e intrepidez, para quando eu for abrir a boca, falar da palavra de Deus. Quem dá coragem e ousadia é o Espírito Santo de Deus. Olha o que ele escreve
Em Efésios 2, capítulo 4, verso 5, ele fala assim: todavia. Hoje eu estou só falando sobre ser novo. É a semana que antecede a Páscoa. Para você entender o contexto dessa mensagem maravilhosa, depois você vai ter que voltar lá no início e dar o play e ter paciência, compartilhar com outras pessoas, marcar alguém, deixar o seu amém. Toda vez que você dá um like, você vai mostrar para o algoritmo do Instagram que você gostou. Então o Instagram vai entender essa mensagem e falar assim: o povo está gostando do conteúdo dele. Deixa eu mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Você não paga nada em assistir isso aqui, você não paga nada em clicar, você não paga nada em comentar, você não paga nada em dar um like e nem em fazer um share, em compartilhar com alguém. Entende? Você vai ajudar a palavra de Deus chegar o mais longe possível, chegar ao maior número de pessoas. Esqueça que sou eu que estou transmitindo a palavra. Muitas pessoas só passam, olham e não deixam um like, não deixam um sinal de positivo. Não, deixa um like. Deixa um like, deixa um comentário. Olha só o que Efésios está escrito no capítulo 2, no versos 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. É pela graça. Olha só, entenda, a terra está cheia de homens bilionários e até trilionários. Mas a maioria desses homens não sabe o que é sentir misericórdia e ter misericórdia. E muito menos amar alguém ao ponto de dar uma vida nova, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo fala a essa igreja que está sofrendo uma debandada de pessoas saindo da igreja por amor à sua própria vida. Eles estão abandonando a fé com medo da perseguição que houve naquela época, com medo de virarem tochas ou comida de leão. Ele fala para ele: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Ele nos amou. Qual foi o grande amor dele? Dar seu único filho na cruz, para pagar a dívida que nós tínhamos e nós não seríamos capazes de pagar. Uma dívida eterna. Foi paga pelo sacrifício de Jesus. E ele fala assim: deu-nos vida com inteligência isso, com mentoria tal. Não, ele deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Então, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, você ainda está em prostituição, você ainda está em pecado, você ainda está sujo, você ainda está em seus esquemas. A palavra do Senhor está aqui para mim e para você, trazendo essa novidade de vida. Ele está falando assim: Deus quer te dar vida pelo grande amor com que Ele nos amou, entregando Jesus na cruz, mesmo você ainda estando em pecado. Ele quer te dar vida, Ele quer te reescrever o seu nome no livro da vida, Ele quer te levar a um novo caminho, uma nova forma de vida, um novo lifestyle. Ele quer levar você a essa nova vida. Olha, Paulo escreve a Colossenses no capítulo 1. Eu estou aqui, eu estou sendo mais ministrado por essa palavra do que vocês. Capítulo 3, versos 9 e 11 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cito, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Esse é o versículo para encerrarmos esse momento nosso de meditação. Primeira coisa, não mintam. Mano, tá com problema? Compartilha para a pessoa certa. Não compartilha para qualquer um também, não. Porque tem gente esperando você fazer propaganda errada da sua esposa para ir lá cantar sua esposa.
Tem gente esperando você tecer elogios ou falar mal do seu esposo para ir lá cantar o seu esposo. Viu? Abre o olho. Tem gente esperando você falar suas fraquezas para usar sua fraqueza para destruir. Te derrubar no ministério, te derrubar na empresa. Está esperando você entregar suas fraquezas. Mas é para a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, sob a direção de Deus. Entenda isso. Visto que vocês já se despiram do velho homem, ele está falando, ó, você aceitou a Cristo, se tornou nova criatura e já tirou o velho homem, se despiu, está nu. Aí agora ele fala assim, com o velho homem e suas práticas. Não tem como, desculpe. Você está na igreja, você pode ser pastor, pode ser presbítero, evangelista, apóstolo, você pode ser os cambal, mas carrega os mesmos rendimentos, tem a mesma prática, as mesmas falácias, as mesmas mentiras, as mesmas piadas sem graça. Você não se vestiu do novo homem. Você não está revestido do mesmo homem. Se você se despiu do velho homem e ainda continua com as mesmas práticas, vou colocar aqui práticas espirituais, tá lendo o signo, tá visitando cartinha de tarô, tomando banho com sal grosso na sexta-feira, final do ano vestindo branco para dar 7 pulinhos. Pelo amor de Deus. Você continua com as mesmas piadas. Você é mais cabo eleitoral do que servo de Deus. Mano, práticas para lá. É se revestir do novo homem, o qual, sendo renovado em conhecimento, é necessário buscar o conhecimento. Sem o conhecimento, você vai ser manipulado, boi e escravo do conhecimento à lei, que te leva simplesmente a... Muitas vezes você vai ter um avanço financeiro, um avanço próspero, mas no final você vai ser usado para enriquecer alguém. A imagem do seu Criador, olha, quando eu sou renovado em conhecimento, o conhecimento que Deus quer que tenhamos da sua divindade, da sua verdade, do seu propósito, do que Ele tem para nós, nós vamos nos tornando a imagem do nosso Criador. Nessa nova vida já não há diferença, e aqui entra o termo sobre igualdade. Já não há mais diferença. Ele está ali alertando a Colossenses, olha, depois que você está em Cristo, que você vai conhecendo essa graça, esse favor imerecido, conhecendo o amor sem limites, o amor ágape, o amor que se doa, que se sacrifica, já não há mais distinção entre vocês. Já não é mais para haver diferenças, já não é para haver um trato desigual, porque um é grego, porque um é judeu, porque um foi circuncidado e o outro não, porque um é bárbaro, o outro é cita, porque um é escravo, porque o outro é livre. Entendam isso. Todos são vasos agora, mas Cristo é tudo e está em todos, não importa. Se vocês estão em Cristo, vocês precisam entender, não há tratamento especial porque o cara é grego, porque o cara é judeu, porque o cara é circunciso que tirou o prepúcio, ou porque o cara não tirou, não tem que ser tratado. Não, todos é para ser tratado iguais, porque Cristo é tudo para todos, mas ao mesmo tempo está em todos através do Espírito Santo de Deus. Que esse ensino sirva para a sua meditação e para o primeiro passo da mudança da sua vida. Você está buscando uma mudança, buscando viver uma novidade de vida, buscando uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de triunfo, mesmo tendo que passar por processos dolorosos, de dificuldades, porque nós não estamos imunes, vamos passar por processos de dificuldades dolorosos, vamos perder pessoas, vamos ganhar pessoas, vamos quebrar empresa, vamos ser reerguidos de novo, vamos ser abandonados, mas vamos ser acolhidos por alguém, vamos ser rejeitados, mas vamos ser aceitos, como diz o apóstolo Paulo, podemos ser até atribulados, mas não desesperados, angustiados, mas não anulados. É isso, é novidade de vida. É impossível ver o céu, ver a grandeza de Deus, entender o seu amor por nós, se não nascermos de nós, não nascermos de novo. Que essa semana que antecede aí a Páscoa, a ressurreição de Cristo,
que você entenda que a Páscoa não é sobre ovos de Páscoa e coelhinhos, é sobre um Deus que se tornou forma humana, se entregou na cruz para pagar uma dívida que eu e você não poderíamos pagar e ressuscitou ao terceiro dia, nos levando a uma nova vida, e enviou sobre nós o seu Espírito Santo, aquele Espírito que ressuscitou dele, ele dentre os mortos está em nós agora. Se não está em você porque você não crê em Jesus, eu quero te dizer que ele está aí do ladinho, só esperando você convidar ele para habitar em você, só esperando você convidar ele para mudar a tua vida, para apagar o teu passado. Apagar ninguém vai apagar, mano. Você vai ter lembranças. Vai ser o seu espinho na carne essas lembranças, mas você vai ter a força do Espírito Santo para lutar todos os dias e vencê-las. Vencer a dor, vencer as lembranças, as memórias, e com fé em Deus, Deus apaga elas um dia, mas enquanto Ele não apaga, Ele te dá força para vencer, te dá força para superar, te dá força para viver novidade de vida, renovar a sua mente, para que você tenha pensamentos novos, sentimentos novos e verbalize novidade de vida, vida nova para as pessoas. Senhor, eu quero orar sobre a sua vida. Senhor, eu quero proferir sobre a vida dessas pessoas, que a sua paz venha sobre eles agora, porque no dia que o Senhor ressuscitou, o Senhor apareceu aos discípulos e falou assim, eu vos saldo com a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que o céu dá. Eu não sei o que eles estão vivendo agora. Alguns devem estar atribulados, angustiados, desesperados, enfrentando doenças, enfermidades, o desespero de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, de não ter as condições de quitar uma dívida, mas eu oro ao Senhor, que tem a chave que abre porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre, que esta manhã de segunda-feira, ou esta tarde, ou esta noite, não sei o horário que ele vai entrar aqui e assistir, mas que a bênção do Senhor esteja sobre ele, que a sua mão com essa chave preciosa possa vir abrir portas, que o Senhor venha dar, Senhor, portas abertas aos seus filhos, abra as portas do celeiro da tua confiabilidade, venha levantar homens e mulheres na terra, para entregar uma mensagem profética que dê destino, dê direção e oriente o seu filho a estar vivendo uma novidade de vida. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor que é o Deus da cura, o Senhor que dá sanidade, o Senhor que pega pulmões velhos e troca por novos, pega corações velhos e troca por novos, que essa manhã seja, que esta segunda-feira seja a segunda-feira dos transplantes espirituais, seja a segunda-feira do purificar de sangue, seja a segunda-feira do sarar de rins, Senhor, do curar fígados, do transplantar corações, que esta segunda-feira seja a segunda-feira do milagre na vida do teu filho e da tua filha, Senhor, e aquele casamento que está decaindo possa ser restabelecido, restaurado, que aquele filho que está na boca, que está na Cracolândia, que está, Senhor, escravo do vício, trancado em um quarto, deprimido, tendo pensamentos suicidas, que todo espírito imundo seja repreendido da vida dele e que todo vício caia por terra na autoridade do nome poderoso de Jesus. Eu profetizo um novo tempo, uma nova era, um novo ser para cada uma dessas pessoas, que o Senhor reescreva a sua história. Vire a página do passado e comece a escrever uma página nova para cada homem, cada mulher, jovem, moça. Deus santo e poderoso, profetizamos bênção, paz e prosperidade. Profetizamos força, coragem, ousadia para se tornarem novos homens e novas mulheres no nome de Jesus. Amém? Deixa seu amém, compartilha, marca, dá seu like, ajuda nós, segue a gente. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus.